bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando as progressões aritméticas e hoje a gente vai abordar dois pontos específicos. O primeiro ponto é sobre as representações especiais de uma PA e o segundo ponto é sobre as interpolações aritméticas. Vamos começar. Representações especiais de uma PA. Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai encontrar uma forma especial de representar uma PA com 3 elementos ou 3 termos consecutivos, depois uma forma especial de representar uma PA com 4 elementos ou 4 termos consecutivos e, por fim, uma forma especial de representar uma PA com 5 elementos ou 5 termos consecutivos. Esse é o objeto dessa aula, pelo menos nessa parte das representações especiais. Mas por que essas representações elas são especiais? Por que elas são importantes? Aqui a questão é a seguinte: em vários problemas de PA, obviamente, você vai ter que trabalhar com a soma dos termos consecutivos dessa sequência. E em alguns problemas bem específicos, quando você trabalha com a soma dos termos consecutivos dessa progressão, se você não adota essas representações especiais, você vai ter grandes dificuldades para resolver o problema, se conseguir resolver o problema. Então essas representações elas são especiais porque elas vão facilitar os cálculos, o desenvolvimento dos raciocínios. Essas representações especiais elas vão facilitar a sua vida em problemas envolvendo soma de termos consecutivos de uma PA. Esse é o objetivo. Professor, essas representações elas sempre vão funcionar? Não, nem sempre, mas acabam sendo muito úteis em alguns problemas específicos de soma e acaba sendo também um conhecimento extra, uma ferramenta, uma estratégia matemática a mais que vai enriquecer o conhecimento de vocês. Mas elas são, repito, bem eficientes, elas são bem úteis na solução de problemas envolvendo soma de termos consecutivos, ok? Então entendo a importância dela, pelo menos teórica por enquanto. A gente vai agora para o canto direito do quadro e eu vou começar a fazer algumas marcações, algumas anotações para vocês. Vamos começar com uma PA de 3 elementos consecutivos. Vou representar de uma forma bem simples aqui para vocês. A gente tem o A1, depois o A2 e por fim o A3. Ok, é uma PA bem simples de 3 elementos. O que a gente vai fazer? A primeira coisa é perceber o seguinte: sempre que a gente tiver uma quantidade ímpar de elementos, 3 é ímpar, 1, 2, 3, 3 é ímpar. Essa sequência, ela necessariamente vai ter um elemento central. No caso, o elemento central é o A índice 2, é o segundo elemento. Elemento central, termo central, o próprio nome fala, é o termo que está no centro, no meio dessa progressão. Esse elemento central, ele vai funcionar como um eixo divisor, um eixo de simetria. Ele vai dividir ao meio a PA de tal forma que a quantidade de elementos que tem antes dele é a mesma quantidade de elementos que tem depois dele. Pergunta: quantos elementos você tem antes do A2? Um elemento só. E quantos elementos você tem depois do A2? Um elemento também. Então pode perceber que ele está rigorosamente no meio. Então é como se fosse um reflexo, é como se fosse uma cópia, o lado direito e o lado esquerdo desse elemento central. Existe sim uma harmonia, uma simetria entre esses dois elementos que ficaram separados. Observe aqui, por favor. Vou chamar esse elemento central, A índice 2, de X. Tá? E aí a gente sabe que, por se tratar de PA, você pode andar um R para frente, lembrando que R é a razão, mas também você pode andar um R para trás. Um R para trás é subtrair R. Quando você sai do elemento central X e volta um R, você chega no A1. Então, quem é o A1? É o elemento central X, só que voltando um R. Então, X menos R. E quem é o terceiro elemento? O terceiro elemento nada mais é do que o elemento central X,
só que andando para frente, acrescentando um R. Então você tem agora uma representação especial de três termos consecutivos de mapear: x menos r, x e x mais r. É isso que eu quero que vocês guardem a partir de agora. X menos r é o primeiro elemento, o x é o segundo elemento, elemento central, e o x mais r é o terceiro e último elemento dessa progressão aritmética, ok? Podem observar, vou reforçar aqui com a cor vermelha para vocês. Observem aqui, por favor, que saindo desse elemento central x, você pode andar um R para frente, aí você chega no A3, mais um R para trás, você chega no A1. Um R para trás é menos um R para frente é mais um R, ok? Bem, feita essa abordagem com mapear de três elementos, eu vou dar um salto aqui e vou pular lá para PA com 5 elementos consecutivos. Então, observe aqui, por favor, o que eu vou fazer agora. Olha só, aqui você tem o A1, depois você vai ter o A índice 2, depois o A índice 3, o A índice 4 e, por fim, o A índice 5. Aqui você tem uma representação extremamente simples de uma PA com 5 elementos. E o fato de a quantidade 5 ser ímpar, você também tem um elemento central. Nesse nosso caso, é o terceiro elemento. E sendo o elemento central, ele vai dividir a PA ao meio. A quantidade de elementos que tem antes é a mesma quantidade de elementos que tem depois. Quantos elementos você tem após o elemento central? Um elemento, dois elementos. E antes do termo central? Um elemento, dois elementos também. Então vocês podem observar essa simetria, essa harmonia que existe do lado direito e do lado esquerdo em relação ao termo do meio, ok? De forma bastante semelhante ao que a gente fez anteriormente, você sai do elemento A3 e anda um R para frente. Aí você chega no A4. Se você anda mais um R para frente, você chega no A5. Então eu poderia andar para frente ou para trás. Andando para trás, você sai do A3 e subtrai, recua, volta um R, você chega no A2. E se você voltar mais um R, andar mais um R para trás, você chega no primeiro termo dessa progressão. E aí eu vou chamar o A3 de x. Eu vou representar cada um desses outros elementos em função do x e do r. Por exemplo, quem é o A índice 2? O A índice 2 é o x, que é o elemento central, porém voltando um único r, recuando um único r. Tá? E quem é o A1? O A1 é o elemento central x, só que saindo do x você tem que voltar dois r's ao todo. De forma semelhante e simétrica, você tem que o A4 nada mais é do que o elemento central x, só que agora andando para frente, um único R. E quem é o A5? É o elemento central x, só que agora andando para frente, dois R's. E aí você tem novamente uma outra representação especial, que é uma PA com 5 elementos consecutivos, ok? Vou marcar de vermelho para fazer um destaque de forma semelhante ao que a gente fez agora há pouco. Esse é o elemento central. Se você sai do x e anda um R para frente, você chega no x mais um R. Mas você poderia andar dois R's para frente. Aí você chega no x mais dois R's. Ao invés de andar para frente, eu poderia andar para trás. Então sai do elemento central x e volta um R, você chega no x menos um R. E você sai do elemento central x e volta dois R's, então você chega no A1, que é o x menos 2R's, ok? Essas são as representações especiais de uma PA com 3 elementos e uma PA com 5 elementos. Vou destacar para vocês aqui uma PA com 5 elementos. X menos 2R's, depois o x menos um único R, agora o x sem nenhum R, agora pelo lado positivo, né? O x mais um único R, e por fim o x mais dois R's.
Isso, repito, vocês também têm que guardar, memorizar de alguma forma. Vocês têm que entender, melhor dizendo, mas é fundamental que vocês saibam representar, quando preciso, essas progressões aritméticas especiais. Pode observar que eu deixei a PA com 4 elementos para o final. Por quê? Porque ela é um pouquinho diferente. Tem muita semelhança com o que a gente já fez, mas tem um pouquinho de diferença em relação às outras duas representações. Tá? Vamos trabalhar agora, portanto, uma PA com 4 elementos consecutivos. 4 elementos consecutivos seria o que, basicamente? Seria isso aqui, ó. A1, A2, A3 e, por fim, o A4. Observe que quando você tem uma quantidade par de elementos, você não tem um elemento central, mas você pode considerar 2 elementos centrais. Quem seriam esses 2 elementos centrais? Nesse exemplo nosso, você pode considerar o A2 e o próprio A3. Então, esses 2 elementos eu vou considerar como sendo os elementos centrais de uma PA. E aí você pode observar que a quantidade de elementos que tem antes desse grupo é a mesma quantidade de elementos que tem após esse grupo. Quantos elementos tem antes desses 2 centrais? Um só. Quantos elementos tem após esses 2 centrais? Um só também. Então começa a perceber que também existe uma simetria entre eles, tá? Só que numa quantidade par de elementos, não tendo esse elemento central, você tem que considerar uma simetria entre os 2 elementos centrais. Então você não pode simplesmente chamar de x o A índice 2 ou o A índice 3. Como que a gente vai fazer essa representação especial? Eu vou chamar o A2 de x menos r e o A3 de x mais r. Só que, representando dessa forma, tu pode observar agora sim uma simetria entre os dois. Ambos têm x, só que um x é menos um r e o outro x é mais um r. X menos r e x mais r. Ok? E agora eu quero que vocês observem para mim um aspecto sobre a razão de uma progressão aritmética. Vou anotar aqui embaixo para vocês. Razão. Como que se calcula a razão de uma progressão aritmética? A gente já aprendeu que basta pegar o número e subtrair o imediatamente anterior a ele. Então, como que eu poderia fazer para encontrar a razão dessa progressão em destaque de verde? Eu poderia, por exemplo, pegar o A3 e subtrair o anterior a ele, que é o A2. Vamos fazer essa diferença, vamos fazer essa continha aqui. Quem é o nosso A3? Eu representei por x mais r. E agora eu vou subtrair o A2. O A2 é x menos r. Então, vou colocar o x menos r entre parênteses para eu poder efetuar essa diferençazinha, ok? Como é que vai ficar a brincadeira? Vou repetir o x mais r, tá aqui, ó, x mais r. Eu vou aplicar o que? A ideia do oposto ou simétrico do que está dentro do parênteses. Esse menos aqui vai trabalhar o oposto ou simétrico de cada um desses valores aqui dentro, tá? Então, o oposto de x é menos x. O oposto de menos r é mais r. Quando a gente for efetuar essa soma, tu vai observar claramente o quê? Que esse x positivo anula esse x negativo. E aí te sobra basicamente r mais r, que são 2 r's. Então, qual é a moral da história? A razão dessa nossa progressão aritmética que eu representei acima de verde, a razão é 2 r's. Vamos guardar essa informação aqui, porque ela é bastante útil para a gente a partir de agora. Significa o que, então? Que se eu saio do A2, para eu chegar no A3, eu tenho que fazer o quê? Andar uma razão. No caso, andar 2 R's para frente. Essa é a nossa razão. Concorda comigo? Então, para eu sair do A3 e chegar no A4, eu tenho que andar também a razão. Só que a nossa razão é 2 R's. E agora eu pergunto, x mais r
mais 2 R's dá quanto exatamente? 1R mais 2 R's, 3 R's. Então, é x mais 3 R's o próximo elemento. Está aqui, ó, x mais 3 R's. Aí você chega no quarto elemento dessa sequência. De forma bastante semelhante, ao invés de andar para frente na nossa PA, eu posso andar para trás. Então, eu vou recuar 2 R's em relação ao índice 2. Observe aqui, por favor. Aqui você tem menos 1R e aqui você tem que fazer menos 2R's. Menos 1R, menos 2R's dão quantos R's a menos? 3 R's a menos. Então, quem é o nosso A1? É o X com 3 R's a menos. E aí você forma o primeiro elemento dessa progressão aritmética. Então, gente, com esse raciocínio, tu pode observar perfeitamente o que? Você tem 1, 2, 3, 4 elementos consecutivos de uma PA representados de uma forma especial. X menos 3R, X menos R, X mais R e X mais 3R. É isso que eu quero que vocês guardem a partir de agora, tá? X menos 3R, X menos R, o próximo X mais R e por fim o X mais 3R, ok? Vou fazer uma marcação de vermelho para que a gente possa dar um destaque também em alguns aspectos. Olha só, por favor, esses dois aqui, ó, eles guardam uma simetria entre si. Enquanto o X aqui ele tem um R a menos, esse X aqui ele tem um R a mais. Então, esse aqui é X menos 1R, esse aqui é X mais 1R. De forma bastante semelhante, você também tem aqui, ó, uma simetria entre esses dois valores extremos da PA, o primeiro e o último. Enquanto esse primeiro é o X menos 3Rs, esse aqui é o X mais 3Rs. Esse aqui é 3Rs a mais em relação a X, esse aqui é 3Rs a menos em relação a X, ok? Aqui é um R a menos em relação a X, aqui é um R a mais em relação a X. Nessa PA verde com 4 elementos, as quantidades de R são sempre quantidades ímpares. Olha só, aqui é menos 1R, aqui é menos 3Rs, aqui é mais 1R e aqui é mais 3Rs. Enquanto que essas outras anteriores em azul para vocês, que são as PAs com quantidades ímpares de elementos, as quantidades de R é sempre de 1 em 1, aumenta ou diminui de 1 em 1, tá? Esse aqui, por exemplo, é X, que não tem nenhum R, e aqui é um R a menos, enquanto esse aqui é um R a mais. Então, é menos 1, 0 e 1. De novo, aqui embaixo, ó, não tem nenhum R. Esse aqui é um R a menos, esse aqui são 2 R's a menos. Esse aqui é um R a mais, esse aqui são 2 R's a mais. Pode observar que a quantidade de R está aumentando ou está modificando de 1 em 1. Menos 2 R's, menos 1 R, 0 R, 1 R, 2 R's e assim por diante, ok? Gente, vamos supor, para encerrar pelo menos um pouco dessa parte teórica, vamos supor que você queira, por exemplo, acrescentar ou colocar uma PA com 7 elementos. 7 elementos. Vamos usar esse daqui como referência, tá? Aqui você tem claramente uma PA com 5 elementos. 5 elementos consecutivos de uma PA. Se você quiser trabalhar com uma PA de 7 elementos, você tem que acrescentar um elemento aqui na frente de todos eles, ok? E você tem que acrescentar um outro elemento simétrico atrás de todos eles, tá? Então, esse elemento aqui vai ser o início e esse elemento aqui vai ser o final. Bem, vamos interpretar isso melhor. Vamos lá, aqui é x menos 1, aqui é x menos 2 e aqui é x menos 3r, ó, x menos 3r. Então, naturalmente, por simetria, esse aqui só pode ser o x mais 3r. Observe, x mais 1r
aqui você tem x mais 2R's e aqui você tem x mais 3R's. Ao todo, você tem agora uma PA com 7 elementos, ok? Vamos supor que de forma semelhante, você não queira trabalhar com uma PA de 4 elementos, mas uma PA com 6 elementos. Então, você vai ter que colocar um elemento aqui antes de todos os outros, que vai ser o nosso primeiro elemento da sequência, e vai ter que acrescentar aqui também uma PA após todos os outros, que vai ser o seu último elemento. E aí você vai identificar qual é o padrão, tá? Aqui é x mais 1, aqui é x mais 3, então aqui só pode ser x mais 5R. Por simetria, esse aqui, ao invés de ser x mais 5, só pode ser x menos 5R. Observe, aqui é x menos 1R, aqui é x menos 3R, aqui é x menos 5R. E aí você tem agora, ao todo, uma representação especial, só que de uma PA com 6 elementos. Tá? Bem, essa é a apresentação, ou é a representação que eu queria dar bastante destaque para vocês. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer algumas representações de forma prática. Vamos entender aqui de uma forma um pouco mais prática esse assunto. Vou escrever para vocês aqui, ó. Atenção. Qual é a importância dessas representações especiais? Vou escrever aqui, ó, exemplo 1. Observe aqui, por favor. Em muitos problemas envolvendo soma dos termos consecutivos de uma PA, ele vai te falar, por exemplo, que a soma de 3 elementos consecutivos de uma PA é, por exemplo, 18. Então, vou escrever aqui, ó, a soma S de 3 elementos consecutivos de uma PA equivale a 18. Então, isso aqui é parte do enunciado de um suposto exemplo, tá? De um exemplo hipotético. Então, se ele te fala que a soma de 3 elementos consecutivos de uma PA é 18, então o que você vai fazer? Somar os 3 elementos consecutivos de uma PA baseado em quê? Na representação especial, x menos r, x e x mais r. Então, como é que ficaria? O primeiro elemento é o x menos r, mais o segundo elemento, que é o x, mais o terceiro elemento, que é o x mais r. Essa soma, ele te falou, por exemplo, que vai dar 18. Quando você efetua essa soma, olha só o bacana, o barato que vai acontecer. Esse R negativo, ele some com esse R positivo. É por isso que a gente faz a representação especial, por conta dessa simetria que existe entre os elementos. Numa soma de 3 termos consecutivos de uma PA, se você adota essas representações especiais, você anula os R's nesse processo de soma. Esse R negativo anula esse R positivo. E aí só te sobra quem? O X aqui, o X aqui e o X aqui. Então, baseado nisso, você tem ali, ó, 3x equivalem a 18. Se 3x dão 18, o único x vai ser 3 vezes menos. 18 dividido por 3, 6. E aí você descobre o elemento central dessa progressão aritmética. Então, esse é o macete, essa é a questão. O objetivo dessas representações especiais é facilitar a sua vida. Com essa bobeirinha, você já elimina os R's e descobre de imediato quem é o elemento central da sua progressão aritmética. Tá, professor, entendi. Mas como é que você vai fazer para encontrar o R dessa PA? Como é que você descobre essa razão da progressão aritmética com 3 elementos? Bem, aí você vai ter que voltar ao enunciado, ao texto do problema e buscar outras informações para que você possa descobrir o R dessa questão, a razão dessa progressão. Mas dessa forma, como eu estou ensinando, o elemento central já fica de imediato descoberto, ok? Repito, qual é o objetivo dessas representações especiais? É você, numa soma, você anular os R's, anular as razões dessa progressão, tá? Quer ver um exemplo 2? Olha só que bacana que vai acontecer aqui, ó. Vou escrever para vocês. Exemplo
2. Vamos supor que ele te fala aqui a soma dos 4 elementos consecutivos dessa PA de, por exemplo, 32. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar trabalhar a representação especial de 4 elementos consecutivos de uma progressão. Qual é a representação especial? X menos 3R, X menos R, X mais R e o X mais 3Rs. Vamos fazer a soma. O primeiro elemento é o X menos 3Rs, vou somar com o segundo elemento, que é o X menos R, mais o terceiro elemento, que é o X mais R, e por fim o último elemento, que é o X mais 3R. Nesse exemplo que eu inventei, ele falou que a soma vai dar 32. Então vamos efetuar essa continha aqui. Olha que bacana que vai acontecer de novo, hein? Esse 3R's negativos se anula, né, com esse 3R's positivos. De forma semelhante, o menos R anula o mais R. E aí te sobra X mais X mais X mais X, ou seja, 4x, no nosso caso, vão ser 32. Se 4x é 32, o x é o quê? 4 vezes menos. É só dividir 32 por 4, você chega no 8. Aí você descobre o valor de x. Professor, então eu descobri o elemento central? Nesse caso aqui, não, porque uma quantidade par de elementos, você não tem um elemento central. Eu não chamei o elemento central de uma PA com 4 elementos de x, mas você descobre o x dessa progressão aritmética. E, de novo, com as outras informações que o problema te apresentar, você vai buscar correr atrás, obviamente, do R, da razão dessa progressão. Mas pelo menos o x você já descobriu. Então, essa é a estratégia, essa é a malandragem que vocês vão ter que adotar a partir de agora. Ou pelo menos ficar atentos com a possibilidade de uso dessas representações especiais quando vocês estiverem trabalhando com a soma de termos consecutivos de uma PA. Ok? E agora, para finalizar essa primeira parte de representação especial, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Ó, vou escrever de vermelho também para dar um outro destaque aqui para vocês. Em várias situações, vocês também poderiam usar essas representações especiais aqui. Ó. Vou escrever PA com 3 elementos. Como que vocês poderiam fazer essa representação especial? Vocês poderiam escrever assim, ó, começa com um x, depois o x mais um único r e depois o x mais 2 r's. Tranquilo, fácil da gente escrever. Como é que seria, por exemplo, uma outra representação especial de uma PA com 4 elementos consecutivos? Você poderia escrever o x, depois o x mais r, o x mais 2R's e, por fim, o x mais 3R's. Ok. Como é que você pode fazer uma outra representação especial de uma PA, só que agora com 5 elementos consecutivos? É bem semelhante ao que a gente fez anteriormente, de vermelho, óbvio, só que acrescentando um x com um r a mais. Então seria um x, o próximo é x mais r, o outro é o x mais 2R's, aqui é o x mais 3R's e, por fim, o x com 4R's a mais. Então essas são outras representações especiais de uma PA com 3 elementos, 4 elementos e 5 elementos. Nesse caso que eu representei de vermelho para vocês, você teria sérios problemas para resolver caso ele te falasse em soma de termos consecutivos. Por quê? Se você trabalha com a soma dos 3 elementos consecutivos dessa forma aqui, você na soma desses 3 elementos, você não consegue anular o x nem o r. De forma semelhante, se ele te falasse de uma soma de 4 elementos consecutivos, se você fosse somar os 4 elementos, você não conseguiria anular nem o x e nem o r. E óbvio que o mesmo raciocínio vale para a PA de 5 elementos. Na soma, você não conseguiria anular nem o x nem o r nessa progressão aritmética. Quando é
que essa representação especial que eu coloquei de vermelho vai ser importante para vocês em outros tipos de problema. Só que aí não tem como a gente ficar detalhando todos os tipos de problema que podem aparecer de PA para vocês. Mas o básico, mas extremamente aprofundado, ao mesmo tempo é simples, mas está bem rico de conhecimento, é isso que vocês têm que saber. É tudo isso que está nesse quadro para vocês, tá? Qual é a minha sugestão? É que vocês deem uma pausa nesse vídeo e tentem repetir todo esse raciocínio, construir tudo isso que foi construído nesse quadro, para que o conhecimento de vocês se enriqueça cada vez mais, ok? Feita essa abordagem sobre as representações especiais, agora a gente vai para as interpolações aritméticas. Vamos lá. Interpolação aritmética. O que eu quero que vocês observem aqui é a palavra interpolação. Interpolação, interpolo, entre os polos, entre as pontas, entre as extremidades. Interpolação é você considerar algo entre dois extremos dados, dois extremos quaisquer. Por exemplo, quando se fala em polo norte ou polo sul, ou ainda polo ártico e polo antártico, são as duas extremidades, a gente pode falar assim, são as duas extremidades do planeta Terra. E o planeta Terra está dentro dessas duas pontas, dentro desses dois polos. Interpolação aritmética, a gente está querendo dizer o que exatamente? Você vai ter necessariamente dois números, dois valores, e dentro desses dois valores você vai considerar uma certa quantidade de elementos, de tal forma que todos eles juntos formem uma progressão aritmética. Explico de uma outra forma. Você vai ter que colocar dentro de dois valores quaisquer uma certa quantidade de elementos, de tal forma que esses dois elementos extremos, juntamente com esses outros que você vai colocar dentro desses dois, todos eles juntos formem uma progressão aritmética. Essa é a ideia de interpolação aritmética. Vamos para o quadro aqui que eu vou fazer algumas anotações e vocês vão entender melhor. Uma PA eu posso representar para vocês assim, ó, A índice 1, A índice 2, A índice 3 e assim por diante, até que eu chegue lá na parte final, no último elemento. Aqui eu tenho o penúltimo elemento, que é o A índice N menos 1, e por fim eu tenho o último elemento, que é o A índice N. Quando se fala em interpolos, você está trabalhando necessariamente com duas extremidades, o início e o fim. Necessariamente, tratando-se de interpolação aritmética, você tem que ter as duas pontas da PA. Você tem que ter o início, que é o A índice 1, e o fim, que é o A índice N. E a gente já aprendeu que o último elemento de uma progressão aritmética a gente costuma representar pelo termo geral. Então, quem é o A índice N? Ele é o último elemento da nossa progressão aritmética, tá? Então, eu posso falar que ele é, na verdade, o segundo polo, ok? Segundo polo. E agora, o que vocês podem perceber aqui? Que, naturalmente, o primeiro elemento, obviamente, é o primeiro polo. Vou escrever exatamente assim, olha. Primeiro elemento, ele representa, óbvio, o primeiro polo, ok? Então a gente tem aí o primeiro polo e o segundo polo, o primeiro elemento e o último elemento da nossa progressão aritmética. Todos os demais elementos, todos os outros elementos, todos os elementos que sobraram, ou seja, do A índice 2, passando pelo A índice 3, até chegar no penúltimo elemento, que é o A índice N-1, todos esses elementos aqui, tecnicamente, eles se chamam de meios aritméticos. Meios aritméticos. O próprio nome já te sugere alguma coisa. Meios são os elementos que estão no meio dessas duas pontas, no meio dessas duas extremidades. E todos eles formam uma progressão aritmética, por isso que se chamam meios aritméticos. Professor, pode dar um exemplo numérico para ver se eu entendi bem a matéria? Sim. Observe aqui, por favor.
vou escrever aqui, ó, exemplo. Olha só que bacana, como que a ideia é bem simples. Eu poderia, por exemplo, criar para vocês essa progressão aritmética aqui, ó. Eu vou começar com o primeiro elemento, que é o menos 5, e a partir desse elemento, menos 5, eu vou andar, por exemplo, uma razão qualquer. Vou considerar uma razão positiva só para facilitar o nosso cálculo, tá? Vamos supor que a razão fosse igual a 4. Então, menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Menos 1 mais 4 vai ser 3. 3 mais 4 vai ser 7. 7 mais 4 vai dar 11. 11 mais 4 vai dar 15. Tá bom, ok? Pode observar que quando se fala em interpolação aritmética, necessariamente você está trabalhando com uma PA finita, obrigatoriamente uma PA com fim, início, meio e fim, tá? Então você sabe onde começa e também sabe onde termina. Esse elemento aqui é o primeiro polo, a índice 1. Esse elemento aqui é o segundo polo, a índice, é só questão de contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 elementos ao todo. E todos esses outros elementos que ficaram no meio do caminho, entre o A índice 1 e o A índice 6, são os nossos meios aritméticos. Bem fácil o conceito ele é bem tranquilo da gente entender. Só que eu quero que vocês observem mais um detalhezinho aqui. A questão é a seguinte: se você tem que, por exemplo, dois elementos que você vai considerar como sendo os seus polos, as suas extremidades. Se no meio desses elementos tu vai colocar 5 elementos, ou seja, você vai encaixar 5 números no meio de 2, quantos elementos ao todo a sua PA vai possuir? Tu vai colocar 5 no meio de 2, então tu vai ter 5 mais 2, vai ser uma PA com 7 elementos. Outro exemplo, vamos supor que você tenha que colocar 3 meios aritméticos no meio de 2 valores quaisquer. Então, 3 meios aritméticos no meio de 2. Então, você vai ter os 3 números mais os 2 da ponta, 3 mais 2, 5. Então, quantos números você vai formar uma progressão aritmética? A quantidade de elementos vai ser sempre o quê? 2 números, 2 unidades a mais do que os meios aritméticos, tá? Então, esse é um raciocínio fundamental que vocês têm que ter. A quantidade de elementos de uma PA sempre vai ser 2 números, 2 unidades a mais do que a quantidade de meios aritméticos. E numa interpolação aritmética é fundamental, vou destacar de vermelho, porque é fundamental numa interpolação aritmética você descobrir a razão da sua progressão, tá? Se você sai do A1 e anda a razão, você chega no menos 1. No caso aqui é menos 5 mais 4. Se você sai do menos 1 e anda a razão, você chega no 3. No caso, a razão é mais 4. Se você sai do 3 e anda mais 4, você chega no 7. 7 mais 4, você chega no 11. E o 11 mais 4, você chega no 5. É fundamental, numa interpolação aritmética, você trabalhar ou descobrir a razão da progressão, tá? Então, vou até destacar aqui, ó, o A1, para você chegar no A2, você tem que ter o R. Do A2, para você chegar no A3, você tem que acrescentar o R. Do A3, assim por diante, tá? Até que você chega no A índice N-1, sempre pegando o anterior e acrescentando o R. E, naturalmente, do A índice N-1 até chegar ao A índice N, basta você pegar o A índice N-1 e acrescentar R. Repito, é fundamental vocês descobrirem o valor de R numa progressão aritmética, principalmente quando vocês estiverem trabalhando interpolação aritmética. É fundamental trabalhar o valor de R, ok? Vamos entender isso aqui através de um exercício bem simples para que a gente possa aumentar a compreensão da matéria. Vou escrever aqui para vocês, ó, exercício. Vamos supor que o exercício traga esse enunciado aqui. Um enunciado bem simples, tá?
vou escrever para vocês, ó, interpolar, interpolar, vou pensar em três meios aritméticos, entre quem? Vamos pensar dois números relativamente fáceis aqui para a gente calcular. 3 meios aritméticos entre, vamos pensar, 10 e menos 2. Ótimo. 10 menos 2 vai dar certinho, vai ficar fácil da gente calcular esse problema. Então vamos ver como é que se desenvolve, como é que a gente soluciona essa questão, esse exercício bem simples aqui. Gente, olha só que interessante. Se você vai interpolar 3 meios aritméticos no meio desses dois aqui, significa que você vai formar uma PA com quantos números ao todo? Bem, você já tem dois números dados previamente, 10 menos 2, e no meio desses dois números você vai ter que colocar mais 3. Então vai ser uma PA com quantos elementos? 3 mais 2, 5. Então é uma progressão aritmética com 5 elementos ao todo. Então está aqui, ó, é uma PA que vai começar com o A1, vai passar pelo A2, pelo A3, pelo A4 e finaliza com o A índice 5. Só que ele te deu quem são as duas pontas. Ele te deu quem é o A1 e quem é o A5. Tá? Ele te falou que no caso o A1 vale 10 e o A5 vale menos 2. Então vou trocar aqui, ó, o A1 e vou trocar também o A5 por 10 e menos 2. Então vou escrever exatamente isso dali. Ó. Aqui vai ser 10 e aqui vai ser menos 2. Aqui você tem o primeiro elemento e naturalmente você tem aqui o último elemento, que é o A índice 5. Toda essa galerinha aqui são os meios aritméticos da sua progressão aritmética. São esses três valores que você vai ter que descobrir. Vou escrever aqui, ó, meios aritméticos. E para você descobrir quem são esses valores que você vai colocar entre 10 e menos 2, você tem que descobrir a razão, porque afinal de contas trata-se de uma progressão aritmética. Então o objetivo agora tem que saber o que? Quem é o R que eu tenho que acrescentar para eu sair de um número e chegar no próximo dentro dessa sequência. Então o objetivo é o R a partir de agora. Então vou destacar aqui, ó, R vai ser igual a interrogação. Se eu sei o R, o problema acaba, ok? Gente, o que a gente já sabe de progressão aritmética? Que eu posso escrever qualquer número a partir de qualquer outro elemento que eu quiser. Então eu posso escrever, por exemplo, o A índice 5 a partir do A índice 1. Então eu vou escrever exatamente isso, ó, o A índice 5 a partir do A índice 1. Se eu escrevo o A5 em função do A1, eu vou ter que andar ou acrescentar uma certa quantidade de R. Quantos R's? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 5 menos 1, 4 R's. E agora você simplesmente substitui os valores. Quem é o A5? Menos 2. Vai ser igual ao A1, que vale 10. E aqui mais 4 R's. Show de bola. E a gente finaliza a nossa continha aqui, tá? Esse 10 eu vou jogar, entre aspas, para o lado esquerdo com a operação inversa. Na frente dele tem o mais escondidinho. A operação inversa da adição é a subtração. Então, do lado esquerdo fica menos 2, menos 10. E aqui sobra do lado direito 4 R's. E aí eu te pergunto, quanto que dá essa diferençazinha aqui, ó? Menos 2, menos 10. Vai dar menos 8. Então, menos 8, aliás, menos 8 não, desculpa, menos 12, somando dois números negativos, né? O 2 negativo somado com o 10 negativo, vai dar 12 negativo. Olha um ato falho meu aqui, ó, uma bobeirinha que a gente quase que erra meramente por distração, tá? Então, menos 12 vai ser igual a 4 R's. E se o objetivo é descobrir o R, o que eu faço? Deixo o R quietinho, isolado do lado direito, e esse 4 que está multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo. Se 4 R's dão menos 12, um R só é 4 vezes menos.
4 vezes menos é dividir por 4, tá? Então vai ser o menos 12 dividido por 4. Pergunto para vocês, quanto que é menos 12 dividido por 4? 12 dividido por 4, 3, só que negativo. Então você acaba de descobrir a razão dessa progressão aritmética. Então como vai ficar a nossa PA? Bem, a nossa PA, você já tem o primeiro elemento que vale 10. E a partir daí, ó, o que você faz? Subtrai 3, porque a razão é negativa, a PA vai ser decrescente. Subtrai 3. 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1. E 1 menos 3, menos 2. Esse menos 2 é o nosso último elemento, que a gente já sabia. Ó. Menos 2 é o último elemento da nossa progressão aritmética. Tá? Um detalhe que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Professor, você considerou esse aqui o primeiro, o 10 o primeiro, e o último, menos 2. Eu poderia inverter a ordem. Eu poderia colocar o menos 2 sendo o primeiro e o 10 sendo o último? Poderia, não tem qualquer problema. Então aqui, ao invés de ser 10, seria menos 2. E aqui, ao invés de ser menos 2, seria 10. Qual que vai ser a progressão aritmética que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir essa mesma progressão aritmética apenas trocando os números de posição. Então, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá e o 4 fica no meio. Ou seja, é só você considerar a mesma progressão aritmética, só aqui de trás para frente. Então, o primeiro elemento seria menos 2, o outro seria 1, o próximo seria 4, o outro seria 7 e finalizaria a progressão aritmética com 10. Para isso, a razão vai mudar de sinal. Ao invés de ser negativa, o sinal seria positivo. A razão de negativa passa para positiva, de menos 3 para mais 3. Se você troca de posição o 10 com quem? Com o menos 2. É só trocar o sinal da razão e considerar essa PA que a gente descobriu de trás para frente. Tá? Gente, onde que a gente trabalha progressão aritmética, mais precisamente interpolação aritmética? Todos os problemas do nosso dia a dia que você tem que trabalhar com espaçamentos iguais, distâncias iguais entre um ponto e outro, você trabalha com interpolação aritmética. Então pensem, por exemplo, numa rua, numa avenida da cidade. Tá? Você pode observar que de um ponto a outro você tem os postes sempre a uma mesma distância um em relação ao outro. Tá? Então os postes sendo posicionados sempre a uma mesma distância de um para o outro, isso é uma ideia de interpolação aritmética. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que numa estrada, uma empresa de publicidade, propaganda, marketing, enfim, vamos supor que a empresa queira colocar ao longo da estrada, ao longo da rodovia, aqueles outdoors gigantes, aqueles painéis gigantes estampados lá no alto do morro, no alto da montanha, para que possa ser visto de bem longe por quem for viajar por aquela estrada. Tá? A ideia seria o seguinte: vamos supor que a empresa pense em colocar, por exemplo, ao longo dessa estrada imaginária aqui, vamos supor que ela queira colocar 10 painéis gigantes ao longo da estrada. O primeiro vai ser exatamente aqui, o último painel vai ser exatamente aqui. Aí ela considera que esse ponto aqui é o ideal para você colocar o primeiro painel. Aí ele observa que a localização exata desse primeiro painel está lá no quilômetro 131 da estrada da rodovia. Ok. E ele percebe que esse último painel está lá no quilômetro 301 dessa estrada, dessa rodovia. Ele quer colocar ao todo 10 painéis. Ele já considerou as duas extremidades, as condições ou as localizações ideais para o primeiro e para o último. Sobram quantos painéis? 8. E ele quer distribuir esses 8 painéis restantes de tal forma que a distância entre um e o outro seja sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, o primeiro painel dos 8 seria aqui, o segundo seria aqui, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então ele marcou a localização exata dos 8 painéis que vão ficar entre esses 2 quilômetros aí, tá? Entre o quilômetro 131 e o quilômetro 311. A localização exata vai ser essa. A distância que vai desse painel até esse painel é a mesma distância que vai desse painel aqui até esse painel aqui, que vai ser a mesma distância desse painel até o próximo, desse aqui até o próximo e assim por diante. Como a distância é sempre a mesma, isso aqui tecnicamente se chama razão. Tá? É a razão que a gente tem que buscar a partir de agora. O que a gente faz? Identifica que isso aqui se trata, na verdade, de um problema de interpolação aritmética. A gente pode perfeitamente chamar esse quilômetro 131 de A índice 1, esse quilômetro 311 de A índice 10. Então aqui vai ser a localização do primeiro painel, aqui você tem a localização do 10º painel e 8 painéis ao todo dentro desse intervalo, igualmente espaçados, distanciados. Então qual é a forma de você enxergar a partir de agora a solução desse problema? Agora a questão se resume à matéria de PA de forma bastante direta, objetiva, prática. Você vai escrever o A10 a partir do A índice 1. O A10 a partir do A índice 1, a diferença entre os índices é a quantidade de razão. 10 menos 1, 9 R's. E substitui os valores. O A10 é o quilômetro 311. O A1 vai ser o quilômetro 131. E aqui mais 9 R's, tá? E agora o que você pode fazer? Resolver essa continha, né? Esse 131 tu joga para o lado esquerdo, na frente dele tem o mais, a operação inversa é a subtração. Então vai ficar 311 menos 100, opa, deixa eu apagar ali que eu escrevi errado. 311 menos 131. Cadê o pincel? Prontinho. Menos 131, e essa diferença dá exatamente os nossos 9 R's. Então, quanto que dá 311 menos 131? Vamos fazer essa continha rapidinho aqui, ó. 311 menos 131. Fazendo rapidinho essa conta. 1 menos 1, 0. 3 para 11, 8. Vai 1. 1 e 1, 2. Para 3, 1. Então, aqui a gente tem 180. Então, 180 equivale aos nossos 9 R's. Se 9 R's dão 180, 1 R só é 9 vezes menos. 9 vezes menos é dividir por 9. Então, o R vai ser 180 dividido por 9. Então, quanto que dá a razão? A razão vai ser 20. O que é exatamente esse 20? 20 quilômetros. É a distância de um painel para o outro. Tá? Então, você sabe que desse painel aqui para esse painel aqui, a distância é de 20 km. Desse painel aqui para esse, 20 km também de diferença. Desse aqui para o próximo, 20 km também de diferença. Então você pode até identificar qual é o quilômetro desse painel. Se aqui é 131, esse aqui vai ser 20 km para frente. Então isso aqui vai ser o quilômetro 131 mais 20, 151. Percebeu? Esse daqui, 20 km para frente. 151 mais 20, 171. 171, aqui 191 e assim por diante. Então, esses problemas de interpolação aritmética, eles são mais úteis, eles estão mais presentes na nossa vida do que a gente pode imaginar. Só para dar um outro exemplo, mas sem cálculo, só para traduzir um pouco a ideia para vocês, tá? Vamos supor que a mãe de vocês ou o pai de vocês, enfim, vocês têm um espaço reservado na casa de vocês, onde vocês queiram fazer um pequeno jardim, um canteiro, uma pequena horta, qualquer coisa nesse sentido. Um espaço para plantar algumas plantinhas, enfim. Vamos supor que seja no terraço, no quintal da sua casa ou no corredor lateral da sua casa. E o espaço seja algo mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o espaço que vocês têm disponível
para plantar essa pequena hortinha aqui. Então você sabe que daqui até aqui são 8 metros de distância, tá? Que você tem disponível. E você quer colocar plantinhas, vasos de planta entre essa parede e essa parede. Vamos supor que você queira colocar 6 vasinhos de planta ao todo. Então você vai ter que fazer o quê? Um vasinho de planta aqui, outro vasinho de planta aqui e faltam 4. Como é que tu vai distribuir esses outros 4 que estão faltando? De forma igualmente espaçadas entre um e o outro. Então, o que tu vai fazer aqui? Tu vai rigorosamente trabalhar com a mesmíssima ideia que eu mostrei para vocês agora. Esse aqui vai ser o nosso A1, A1 igual a 0. Esse aqui vai ser o nosso A6, porque são 6 vasinhos de planta que você vai trabalhar. Tu vai escrever o A6 em função do A1, e aí você vai descobrir necessariamente o que? A razão dessa progressão. A distância que você vai ter que separar os vasinhos de planta dentro desse canteiro, de tal forma que a distância entre o vasinho e o outro seja sempre igual, estejam sempre espaçadamente iguais, sejam sempre com o mesmo espaço, com a mesma distância de um para o outro, tá? Então essa distância daqui até aqui vai ser a mesma distância daqui até aqui, a mesma distância daqui até aqui, a mesma distância daqui até aqui e por fim a mesma distância daqui até aqui. Isso tudo nada mais é do que a razão da sua progressão. Vocês podem aproveitar esse exercício que eu acabei de inventar para poder tentar resolver e encontrar qual que é a distância de um vasinho para o outro, ok? Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido tanto a questão das representações especiais, como também esse problema a ideia de interpolação aritmética. Novamente, a minha sugestão é a seguinte: pausem o vídeo e tentem voltar lá no início dessa parte sobre interpolação aritmética, entendendo detalhadamente todos os conceitos, mas também como que foram feitos os cálculos nessas situações todas apresentadas. Todos os detalhes, todas as palavras, todas as frases que eu falei com vocês ao longo dessa aula. É assim que se estuda. Vocês têm que partir para o próximo assunto apenas quando esse estiver completamente dominado na cabeça de vocês. Tá bom? Bem, eu paro por aqui essa aula. Eu agradeço a atenção, o carinho de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado e até lá.